Olá, esse é o Eleições em Pauta 2022, com informações sobre o processo eleitoral e sobre as eleições gerais que se avizinham. Hoje vamos abordar as principais alterações legislativas que valem para essa eleição, registro de candidaturas, inclusive a questão das cotas, e ainda denúncias eleitorais, os ilícitos eleitorais, né? Onde é que o cidadão pode denunciar. Além disso, vamos conversar também sobre debates, pesquisas, entre outros temas. E para falar sobre esses temas, estamos aqui hoje com o Max Sobral, nosso secretário judiciário do TRE de Santa Catarina. Tudo bem, Max? Como vai, Jair? Tudo certo? Tudo certo. O Max, em relação às mudanças, né, legislativas para essa eleição, o que teríamos aí de grandes destaques? Eu sei que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela implicou aí, né, teve uma série de efeitos sobre o trabalho, inclusive, da Justiça Eleitoral. O que poderia destacar nesse sentido? Nessa eleição, um fato curioso é que nós tivemos poucas alterações legislativas, né? Nós sempre estamos acostumados a cada eleição ver um conjunto de reformas, né, o que não aconteceu nessa última. A Lei Geral de Proteção de Dados, como ela trouxe uma série de requisitos quanto à disponibilização de dados sensíveis, né, ela exigiu da Justiça Eleitoral uma adequação de sistemas, de legislação, né, e uma certa compatibilização da norma com a necessidade de dar transparência, né, às informações dos candidatos, né? Um exemplo clássico que eu costumo pontuar é a relação de bens que um candidato traz a registro de candidatura, né? A legislação impõe que ele informe à sociedade, que ele abra mão do seu sigilo, né, e exponha o seu conjunto de bens. O que a norma dessa eleição fez para se adequar à LGPD? Ela determinou que não houvesse um detalhamento, uma especificação de cada bem. Então, ele não trouxe, por exemplo, a placa do carro, a matrícula do imóvel. Ele informou que possui um imóvel, que possui um veículo, né? Então, foi uma forma de adequar a um processo da eleição à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, inclusive, aparecia, né, e continuará aparecendo dentro do Divulga Candicontas, né, que é esse sistema e onde pode se consultar aí o pedido de registro, né, e todo o andamento dos registros, que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu lembro que, inclusive, há tempos atrás, os caras estampavam o próprio imposto de renda direto ali, com todas essas especificações, né? Então, isso muda. Isso muda, né? Os candidatos foram orientados a preencher dessa forma, lembrando que são eles próprios ou os partidos que trazem essa informação à Justiça Eleitoral, né? Então, se eles optarem por detalhar, aí é uma opção que o próprio candidato exerceu, né? Mas o sistema foi concebido para que ele traga uma informação mais genérica nessa eleição. E o Pix também chegou na Justiça Eleitoral, né? Exatamente. Onde é que vai se usar o Pix? A Justiça Eleitoral, né, vem acompanhando, né, as novas tecnologias, né? Então, incorporou ali no processo de movimentação de recursos a utilização do Pix ali nas prestações de contas, né? Foi uma solicitação dos próprios partidos, eles fizeram uma consulta ao TSE, o TSE optou por modificar a legislação para incorporar o Pix nessas eleições. Mas a grande novidade, acho que fica por conta das federações, né, Max? Sem dúvida. E qual é a principal diferença, né? O que são as federações, a principal diferença em relação, né, às coligações, assim, né, o efeito jurídico disso? Nessas eleições nós vamos ter os dois institutos convivendo. As coligações permanecem para a eleição majoritária. Então, para o governador, para presidente e para o Senado, os partidos vão poder se coligar. O que é isso? Eles se reúnem, né, eles formam uma estrutura suprapartidária com o objetivo específico de participar daquela eleição. Então, o partido A se alia com o partido B, que comunga ali do mesmo posicionamento ideológico, para a disputa eleitoral. A federação já prevê quase um casamento de médio prazo, né? O casamento a gente sempre espera que dure um pouco mais, mas a federação ela vem com uma validade de 4 anos, né? Então, impõe aos partidos um novo relacionamento com a Justiça Eleitoral. Então, uma federação formada agora, ela vai ter que permanecer rígida até a próxima eleição municipal, né? Então, foi uma forma que os partidos
os partidos foram no direito comparado, buscaram esse instituto, trouxeram para o Brasil como uma forma de se manterem vivos no cenário político, né? A gente sabe que a cada eleição há um endurecimento da cláusula de desempenho. Então, os partidos, para terem acesso a recursos públicos, eles têm que preencher uma série de requisitos estabelecidos pela Constituição, e a cada eleição esses requisitos ficam mais difíceis de serem alcançados. Então, com a federação, os partidos criam uma possibilidade de continuar a receber recursos públicos. Só que impõe aos partidos uma série de obrigações, né? Inclusive, caso haja o rompimento dessa federação, eles deixam de receber recurso público, pode haver uma infidelidade partidária. Enfim, é um instituto novo, né, que vai trazer uma série de discussões jurídicas ainda, né? Mas nós temos três federações registradas, né? Então, vamos ver aí nos próximos anos o desenrolar desse novo instituto. E ao longo do momento político, né? Então, o cara já eleito ali, através de uma federação, esse gerenciamento aí vai ser da Justiça Eleitoral? Existe a autonomia partidária, né? Então, o que difere também a federação da coligação é que ela, de certa forma, ela verticalizou, o que a gente não tinha com as coligações. Então, agora, uma federação celebrada em âmbito nacional, né, elas são registradas apenas no TSE, elas vão valer para a eleição municipal. E a gente sabe que Brasil afora, os cenários políticos municipais são múltiplos e nem sempre refletem o posicionamento do partido a nível nacional, né? Então, nós vamos ver situações de dissidências ali, enfim, isso vai trazer mais um elemento nesse caldeirão aí que é o processo eleitoral. Isso aí talvez explique também esse número, né, mínimo aí de federações. De federações, né? Foram 3, né? Apenas 3. Apenas, né? Em função dessas implicações aí. Em relação a denúncias, né? Então, ilícitos eleitorais. Né? A gente tem aí na resolução da propaganda a questão da desinformação, né? Está prevista aí uma regra nós temos um nova, instituto, né, que evoluiu de uma decisão do TSE, um posicionamento jurisprudencial, né, um cenário de preocupação da Justiça Eleitoral contra a propagação de desinformação relacionada ao processo eleitoral. Então, a legislação impôs aos candidatos, aos partidos políticos e federações, coligações, enfim, o dever de checagem de um conteúdo, se ele é relacionado com o processo eleitoral. Então, se imagina que os candidatos, antes de propagarem uma inverdade sobre o sistema de votação, sobre a urna eletrônica, procedam à checagem, né? E nós estamos aqui sempre à disposição, né? A Justiça Eleitoral tem colocado à disposição de toda a sociedade e dos principais interessados, que são os candidatos, toda a informação sobre o processo eleitoral, como se pode fiscalizar, como é que se dá todo o trâmite de uma eleição, né? Então, é importante que os candidatos saibam que, caso haja uma disseminação de notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral, eles podem estar sujeitos a inúmeras sanções, inclusive a cassação. E o eleitor, né, eleitora comuns aí, eles podem, né, no caso de perceber, né, de acreditar ser algum ilícito aí, né, quais são as formas de denunciar? Nós temos, pela legislação eleitoral, um conjunto de legitimados para apresentarem as representações perante a Justiça Eleitoral. O grande legitimado, além do próprio candidato, partido político e federação, coligação, é o Ministério Público. Então, aí cabe do eleitor fazer o direcionamento ao Ministério Público e nos portais, tanto da Procuradoria Regional Eleitoral, tanto do Ministério Público Eleitoral, vão ter canais à disposição do eleitor para recebendo dessas denúncias, ou ele pode encaminhar esse material diretamente ao candidato, né? Fora aquela atuação que o eleitor deve ter na rede social de denunciar os conteúdos, né? Então, as próprias ferramentas estão disponibilizando mecanismos, né, agora no período eleitoral, para que o eleitor faça a sinalização de que aquele conteúdo é impróprio, né? Mas se além disso, o eleitor se ele desejar que aquele comportamento se desdobre numa ação judicial, ele deve encaminhar esse conteúdo ou ao Ministério Público
ou os próprios candidatos. E no MP tem a sala de atendimento ao cidadão, né? Isso. No próprio site do site. Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público vai apurar essa denúncia, vai levantar outros elementos, dependendo do volume de denúncias recebidas. Isso pode ensejar um outro tipo de ação, né? E pode ficar configurado um abuso, que às vezes para o eleitor é uma conduta isolada, mas se o Ministério Público perceber que aquilo, por exemplo, é um disparo em massa, que vários eleitores trouxeram essas informações por MP, ele pode ali proceder a uma representação, uma ação de investigação, enfim. Ele pode manejar o instituto jurídico correto. Só lembrando em relação aos debates, né? Já é possível ter debate? Já é possível ter os debates, né? Eles têm que ser registrados perante a Justiça Eleitoral, comunicados à Justiça Eleitoral. Há um conjunto de regras ali de participação, né? As próprias emissoras já sabem como proceder, né? E importante que se diga sobre as pesquisas também, Jairo, que elas são pautadas em regras também, em registro perante a Justiça Eleitoral, né? Então, isso fica um pouco distante do eleitorado nessas informações de como fazer, de que instituto utilizar para fazer ou um debate ou a pesquisa, se o debate quem tem que convidar, né? Então, é importante que se saiba que tem um conjunto de regramentos que pauta esses dois mecanismos que são importantes instrumentos de informação ao eleitorado, né? Então, a Justiça Eleitoral quer que a informação ou que os candidatos divulguem as suas ideias com o máximo de igualdade possível. É por isso que tem esse arcabouço normativo relacionado aos debates e também relacionado às pesquisas. No nosso próximo videocast a gente vai falar especificamente sobre algumas regras aí, né? Tanto para propaganda eleitoral quanto para debate. E as pesquisas até tem muita confusão, né? E, inclusive de alguns veículos em relação à sondagem, em relação, né, às enquetes, né? E qual seria a diferença em relação à pesquisa? E até tem uma vedação agora, inicia, né, no próximo dia 15 de agosto, né? Isso. Iniciada a propaganda eleitoral, que é com o término do registro, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, ali no dia 15, a Justiça Eleitoral, a legislação, na verdade, veda a realização de enquetes e sondagens. Por quê? Porque elas não têm a preocupação estatística ali na coleta do dado. Então, uma pesquisa realizada na internet, né, dependendo da ferramenta ou da rede social, da pessoa que está capitaneando aquela pesquisa, ela pode direcionar um público muito específico e pode entregar um resultado que reflita, na verdade, a opinião daquele conjunto de seguidores, por exemplo. Não necessariamente a opinião do eleitorado. Então, a pesquisa, para ser divulgada, uma pesquisa oficial, vamos dizer assim, ela tem que ser registrada perante a Justiça Eleitoral, tem que ser apresentado um plano, tem que haver um estatístico responsável, né? Então, há uma série de obrigações legais a serem observadas. Os partidos, os candidatos podem impugnar, inclusive, as perguntas que estão sendo sugeridas, né? Nós já tivemos algumas ações já nesse período eleitoral sobre isso, né? Então, há todo um cuidado no trato com as pesquisas, para que elas reflitam, de fato, né, o sentimento do eleitorado naquele momento. Não necessariamente vai ser o resultado das urnas, né? Lembre-se que a pesquisa é uma fotografia da opinião do eleitorado naquele momento, né? E, enfim, há muito questionamento sobre isso, se deveria ter ou não, mas a legislação está posta, né? A Justiça Eleitoral recebe denúncias e trata as enquetes, os sites com pesquisas, né? Com pesquisas não registradas, e também trata as pesquisas oficialmente registradas. Perfeito. E em relação aos registros de candidatura, então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, né? A gente já teve aí as convenções partidárias, que se encerraram no último dia 5 de agosto, né? Mas ainda segue aí, na Justiça Eleitoral, a possibilidade de registro, né? Até o próximo dia 15, é isso? Isso. Os partidos ali, eles já fecharam ali os acordos para a próxima eleição, né? Já definiram os seus candidatos. E agora eles estão na fase final de coleta de documentação para apresentar o registro de candidatura, seja de deputado estadual, federal, senador e governador, né?
apresentados os pedidos à Justiça Eleitoral, é feita uma verificação dessa documentação. Importante mencionar o DivulgaCan de Contas ali, que é a principal ferramenta, Jário, de transparência que a Justiça Eleitoral oferece ao eleitor, né? Então, é muito importante que a gente dê ampla visibilidade ao DivulgaCan de Contas. Ali, o eleitorado pode ver a plataforma de governo, a situação do seu candidato, as certidões negativas, ou seja, se aquele candidato responde a um processo ou se não responde a um processo, se o registro dele já foi deferido pela Justiça Eleitoral, se não foi, se está pendente de recurso, né? Tudo isso fica disponibilizado ali. E também, com a movimentação financeira, todos os gastos, toda a arrecadação do candidato também ficam disponibilizadas ali. Então, eu considero como principal instrumento de formação da opinião do eleitor, né? É a grande contribuição da Justiça Eleitoral para o voto consciente, é o uso do DivulgaCan de Contas. Isso fala muito em transparência, né? E talvez ele seja a principal ferramenta aí para dar visibilidade e transparência ao eleitor, né? Do seu próprio candidato, às vezes coisas que o próprio eleitor não sabe. Não né? Sabe, e é importante dizer que o DivulgaCan de Contas ele tem uma interface muito, muito fácil. Né? Então, é fácil acessar, está no nosso portal, né? Ao final a gente vai dar um endereço aí. E é importante que os próprios candidatos verifiquem os seus dados no DivulgaCan de Contas, porque, inclusive, a foto que está lá estampada relacionada ao candidato é a foto que vai ser utilizada na urna. Os dados que estão ali, eles irão migrar de determinado momento para a urna eletrônica. Então, a gente pede que, além da população, os próprios candidatos verifiquem os seus dados ali. E é ali que também os partidos, né, se valem das informações para impugnar o registro de candidatura de quem se entende que não tem a condição de concorrer. Muito se fala em cotas, né, e cotas femininas, né? Então, aqueles 30% ali, né, na verdade, não é reservado exclusivamente para mulheres, né, Max? Isso é importante que se diga, né? A lei reserva 30% dos pedidos de registro de candidatura a determinado gênero. Né? Historicamente, nós temos observado uma baixa participação feminina na política. O tribunal tem campanhas nesse sentido, a Justiça Eleitoral como um todo. Né? A gente espera que as mulheres tenham cada vez mais participação e reflitam a sua situação de maioria no eleitorado, ela se transforma em maioria também na participação política. Né? O que se busca é essa representatividade. E pode-se chegar ao ponto que nós temos que observar 30% de gênero para os homens. Né? Então, não pode um partido apresentar só candidaturas femininas, nem só candidaturas masculinas. Né? Tem que se observar 30% a um determinado gênero. Perfeito. Estamos aqui com o Max Sobral, nosso secretário judiciário, conversamos aí um pouco sobre alterações legislativas, né, sobre a questão dos registros de candidatura. E só uma questão final, assim, Max, qual é o processo agora, né? Aquele cara que está com o seu pedido ali, né? Daí tu vai lá no DivulgaCan e vê que ainda está pendente de julgamento. Isso. Né? Então, cada registro vai passar pelo nosso pleno? Não necessariamente, né? O processo de registro de candidatura, nós estamos estimando aí um número recorde de candidaturas em Santa Catarina, no Brasil, para essa eleição. Né, até fruto do fim dessas coligações proporcionais. Né, então, cada processo é individualmente analisado, se verifica ali toda a documentação apresentada, tem-se um período, um prazo para impugnação daquela candidatura. Então, a Justiça Eleitoral faz um edital público informando que o partido X apresentou uma relação de candidatos. Então, inclusive qualquer cidadão pode apresentar uma notícia de inelegibilidade, né, para apontar algum fato que possa impedir aquela candidatura. Feito esse trâmite inicial, né, se houver uma impugnação, é estabelecido um contraditório, né, conforme a legislação, mas todos os pedidos de registro de candidatura têm que estar julgados pela Justiça Eleitoral até o dia 20 de setembro. Então, veja, do dia 15 de agosto até o dia 20 de setembro, nós temos aí um prazo curtíssimo. Né? A partir do dia 15 de agosto, a Justiça Eleitoral passa a funcionar em expediente contínuo, ali, sábado, domingo e feriado. Né? Não há mais folga para a atividade jurisdicional até a diplomação dos eleitos.
né? Então, tudo isso para vencer com quanto antes, né, o julgamento desses processos, para que o eleitor tenha a segurança de que o candidato que ele está depositando o voto possui os requisitos necessários para concorrer. É evidente que nesse período muito curto haverá situações em que o candidato vai concorrer ainda com uma situação de pendência, com recurso apresentado ao TSE, por exemplo. E dependendo do resultado desse recurso, se ele ocorrer após a eleição, aquele voto pode ser que ele não seja mais aproveitado para o pleito. Então, é muito importante, de novo, o Divulga-Can de Contas, para que o eleitor verifique se no dia da eleição o candidato está apto, se não está apto, se às vezes está pendente de recurso, verifique qual é a pendência, porque às vezes ele pode achar que está votando em determinado candidato e com a decisão final sobre o registro de candidatura dele, aquele voto ser desperdiçado, ser anulado. Tudo que a gente não deseja, né? Mas o candidato ele tem o direito, né? Por exemplo, de fazer a propaganda, de se dizer como candidato, né? Tranquilamente, mesmo ainda não tendo, né, o recurso julgado em última instância. Porque a decisão pode, inclusive, lhe ser favorável, né? Então, não nós podemos privar ninguém de fazer a campanha, né? Mas aí é importante dar um elemento ao eleitor, né? Que ele, de fato, verifique se aquele candidato está nessa situação e aí ele faça a escolha. Não, mesmo nessa situação eu vou votar nele porque eu acredito, enfim, né? Mesmo sabendo que, eventualmente, aquele voto pode só vir a ser anulado. Max, muito obrigado. Né? Certamente falaremos novamente ao longo do período eleitoral. E para mais informações sobre esse e outros assuntos, você pode consultar aí o site do TRE, é o tre-sc.jus.br, né? Todos os assuntos referentes às eleições 2022. E siga as nossas redes sociais, acompanhando os nossos canais de comunicação. Até breve.